Continuando aqui nossos recursos técnicos, agora a gente vai para a aula 4 do nosso curso, que é sobre transmissão, organização e agendamento das aulas. Nessa aula 4, que é ainda sobre recursos técnicos, a gente vai falar sobre como escolher um software de transmissão, quais as opções e como escolher, como organizar junto com o aluno as nossas atividades, exercício, gravação das aulas e também como agendar as nossas aulas junto com o aluno para que tenha maiores chances dele lembrar da aula ali, dele ser avisado, tudo de forma mais automatizada para economizar nosso tempo, para tornar tudo mais fácil, principalmente relacionando sim a economia de tempo e produtividade, beleza? Não teve jeito, eu fiquei muito tempo pensando em como fazer essa aula 4 para que ela não durasse umas 3 ou 4 horas e não teve jeito. Ela vai durar muito tempo, porém eu dividi ela. Então essa primeira parte da aula, que eu chamei de pura e simplesmente aula 4, a gente vai falar das opções e eu vou te ajudar a decidir entre as ferramentas, entre os softwares, entre os aplicativos. Nas próximas aulas, que eu chamei aqui de aula 4.1, 4.2 e assim por diante até a 4.6, é onde eu vou te ensinar na prática como utilizar cada um desses softwares ou aplicativos, certo? Esses 6, certo? Vamos lá, então. Primeiro, transmissão. Softwares de transmissão. Existem vários, tá? Eu separei aqui os dois mais famosos, mais populares e também os dois que eu tenho experiência como professor, que é o Skype e o Zoom. Na verdade, 3, né? Porque também tem o WhatsApp. Mas o WhatsApp, como daqui a pouco eu vou falar, ele não é oficial, ele não vai ser utilizado em todas as suas aulas. Ele é como um backup de emergência para caso o seu aluno, caso dê algum problema no computador do seu aluno, ou se ele te assiste aí, ele faz as aulas com você por celular e dá algum problema na transmissão do Zoom ou do Skype, o WhatsApp está lá, ele é uma fonte segura, tá? Para você ter a sua aula de maneira improvisada. Então vamos lá. Pontos positivos e negativos e tudo mais. Bom, primeiramente, o Skype e o Zoom, eles fazem basicamente a mesma coisa. Eles transmitem a sua aula, tá? A sua aula online para o seu aluno. Então, ele conecta você e seu aluno. É uma ligação, uma transmissão, uma conferência, uma videoconferência, onde você faz essa ligação por áudio e vídeo. Os dois fazem a mesma coisa. E também os dois têm a capacidade de compartilhar a tela do seu computador, algo muito importante para que você possa utilizar os recursos didáticos que eu vou ensinar nas próximas aulas, na aula 5, aula 6, aula 7 e também utilizar os recursos avaliativos que eu vou ensinar na aula 8. Beleza? Então são duas coisas que são importantíssimas. A capacidade deles de fazer a transmissão de áudio e vídeo e a capacidade deles de fazer o compartilhamento da tela do seu computador para o aluno. Agora, qual é a diferença entre eles para que você possa escolher qual dos dois referente a cada situação? O Skype, o aluno precisa ter instalado o software do Skype no computador dele ou precisa ter o app no celular dele, o aplicativo no celular dele, certo? Então tenha isso em mente, já vou falar mais sobre isso. O Skype, o aluno precisa ter um login no próprio Skype, então ele precisa se registrar lá no Skype, tanto no app ou no software. E esses são os pontos negativos, né? O aluno precisa fazer essas coisas. E ele pode, através do Skype, você pode ter numa videoconferência vários alunos de uma vez, sem tempo limite. Agora, no Zoom, o ponto positivo dele, um dos pontos positivos, é que a transmissão é para quem tem o link. Você envia o link para a pessoa e o aluno só precisa ter o link. Ele clica no link e pronto, ele já está ao vivo com você. Ele não precisa ter instalado o software no computador dele, ele não precisa ter instalado o aplicativo no celular dele, ele apenas precisa ter o link.
ele também não precisa ter login no Zoom. Tá? Ele pode ter tudo isso, mas ele não precisa de nada disso. O que torna muito mais fácil... não precisa ter o login também. O que torna muito mais fácil para você conectar o aluno, principalmente aí nas primeiras aulas. E também, às vezes, vai ter o aluno que não tem computador, que utiliza só o celular, e daqui a pouco não tem mais espaço no celular dele. Quanto menos barreiras você colocar entre você e a aula, né, entre o aluno e a aula com você, melhor, mais fácil de converter aquele aluno e mais fácil de segurar, fidelizar aquele aluno, né? Quanto mais simples, mais rápido, tudo isso mais dinâmico. Também vai facilitar caso o aluno um dia queira ter aula com você por celular, outro dia ele queira ter aula por você no computador dele, ou no computador da casa de outra pessoa, ou no celular de outra pessoa. Isso tudo facilita muito. Então vamos lá. Outra coisa que o Zoom tem de ponto positivo é a lousa virtual. Você vai ver nos próximos módulos, lá nos recursos didáticos, que é uma possibilidade de você ter como um quadro daqueles brancos ali, né, que você escreve, só que virtualmente, que você escreve com seu mouse, para você colocar ali, para você desenhar, para você escrever para o aluno. E uma lousa virtual muito interessante, e o Zoom já vem com uma lousa virtual nativa, e isso agrega muito valor ao Zoom, isso torna ele muito melhor. Agora, o melhor ponto positivo dele, sem dúvida, é a capacidade, o poder de automatização, de agendar aulas, de automatizar a gravação dessas aulas, o download para o seu computador dessas aulas gravadas. Você pode também automatizar com o Google Agenda, para que você agende a sua aula no Google Agenda. E o Google Agenda já é automatizado com a agenda do aluno, então você agenda a aula com o aluno no Google Agenda, já liga diretamente com a agenda do aluno, daí você já liga diretamente com o Zoom, e daí quando chega perto do horário, o aluno só clica lá no compromisso da agenda dele, ou já recebe um e-mail 5 minutos antes, 10 minutos antes, com o link pronto, ou seja, tudo automatizado. Você não precisa se preocupar na hora em fazer, em questões técnicas, porque vai estar tudo automatizado, tudo pronto. Isso, o Zoom tem uma capacidade infinitamente melhor do que o Skype. Então, um poder de sincronização com outros apps, principalmente com a agenda do Google, como eu já falei, com o Google Agenda, né? Porém, o ponto negativo, grande ponto negativo dele, é que ele tem um limite de pessoas online. No caso, é só você e um aluno particular para a sua aula. Mais que isso, tem que pagar. E como você... vou até colocar. Quanto? $15. Eu vou escrever para ficar, para lembrar. $15, o que atualmente dá R$75. É um valor que, se você tem aluno suficiente, não implica um problema no seu orçamento, né? Mas é claro, quanto mais aplicativos, softwares, etc., a gente conseguir gratuitamente, melhor. Então, o que acontece? Você pode ver aqui que o Zoom ele tem todos os pontos positivos aqui. O único ponto negativo é realmente o limite de pessoas online. E o Skype ele tem todos os pontos negativos aqui. O único ponto positivo é não ter limite de pessoas online. Logo, eu gosto de pensar em dar aulas particulares pelo Zoom e dar aulas em turmas pelo Skype. Melhor ainda se você puder pagar o Zoom para dar aulas particulares e em turma pelo Zoom. Essa é, sem dúvida, a melhor das hipóteses, certo? Agora, vou comentar aqui a parte do WhatsApp. O WhatsApp ele é interessante você ter domínio por um quesito emergencial. Por exemplo, o seu aluno tá longe do computador dele, se pegou em uma situação desprevenido, né? Então você pode fazer uma ligação por WhatsApp e utilizar os seus recursos didáticos ali
através deles a transmissão. Por exemplo, o Google Docs, você pode editar o documento do Google e o aluno vê você editando automaticamente ali na tela dele, sem você precisar compartilhar sua tela. Então, você pode estar olhando o aluno pelo seu celular ali através do WhatsApp, né, da videochamada do WhatsApp, e o aluno vendo você editar o documento ali no Google Docs, no computador dele ou no celular dele, ou através de outro meio, certo? Então, em momentos de improviso, onde ele não consegue conectar o Zoom, não consegue conectar o Skype, emergencialmente dá sim para utilizar o WhatsApp, você adapta aquela aula, adapta o que você iria trabalhar para ser algo mais visual e com menos recursos didáticos, certo? Mas enfim, só um backup, só se der errado, né? O WhatsApp deve ser utilizado. No mais, utilize Skype ou Zoom. Existem vários outros, é claro, você pode pesquisar, utilizar vários outros, mas o que eu vou tratar aqui são esses dois. Nas próximas aulas, nas aulas práticas, na aula 4.1, na aula 4.2, eu vou ensinar na prática como utilizar cada uma dessas ferramentas. A aula aqui sobre Zoom vai ser uma aula mais gordinha, porque tem muitas possibilidades, tem muitas capacidades de organização, de agendamento, de configurações ali no Zoom, por isso que eu gosto tanto dele. De softwares de transmissão, isso. E agora, organização. O que seria organização? Como organizar com o seu aluno os teus recursos didáticos complementares, um tema de casa, né? Um homework ali que você vai dar para o aluno, um tema de casa para ele, um exercício que você quer que ele pratique, ou se você quer passar as gravações das aulas. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que com certeza você pode ou até deve disponibilizar para o aluno. A gravação de cada uma das aulas online. Isso é um bônus que é de um valor muito grande e que inclusive faz com que as aulas online saiam ganhando nesse quesito das aulas presenciais. Então, muitas vezes, o aluno ele vai ter essa visão mais negativa da aula online, mas a capacidade de você gravar a aula e disponibilizar para o aluno para sempre, é algo que as aulas presenciais nunca vão ter, certo? Você teria que ter uma câmera gravando a aula presencial, seria inviável. Agora, a aula online, você grava e pelo Zoom, isso pode ser automatizado, né? Pelo Skype, você clica ali no botão de gravar e depois clica no botão de parar de gravar, enfim. Então, você grava ali a aula e depois envia para o aluno e ele vai ter essa aula gravada. E pelo Zoom, ele consegue ter a aula em versão podcast, ou seja, gravada em áudio. Ele pode ter o chat da conversa ali em texto, ou seja, se você precisar escrever alguma coisa, ele vai ter em texto. Se você utilizar a lousa virtual do Zoom, ele vai ter a fotografia dessa lousa depois para ele. E também a aula em vídeo. Olha só, tudo isso é muito interessante, porém você precisa organizar tudo isso. Organizar essas atividades, esses exercícios e a gravação das aulas. E como você organiza? Você pode organizar no Google Drive, no OneDrive, no Google Drive ou no Google Classroom, tá? O OneDrive e o Google Drive são ferramentas de armazenamento na nuvem. O que significa isso? Que você vai armazenar esses arquivos, essas gravações na internet. Assim, o seu aluno consegue acessar da casa dele e você consegue acessar da sua casa sem nenhum problema. Beleza? Então, são duas ferramentas muito eficientes, o OneDrive e o Google Drive, de duas empresas diferentes. O OneDrive é da Microsoft e o Google Drive é da Google, é claro. Depois eu vou falar do Google Classroom, tá? Essas duas ferramentas, qual a diferença principal delas? Ao meu ver, o OneDrive ele tem uma característica positiva que é super simplificado para quem utiliza o Windows. Eu sei que a maioria de vocês utiliza o Windows no seu computador. Por quê? Porque no Windows, vou mostrar aqui para vocês, ó,
naturalmente já vem com uma pasta aqui de OneDrive. Ó. Se você tem o Windows atualizado, naturalmente ele já vem com OneDrive. Então, se você tem o Windows, você já tem o OneDrive. Se você tem o Outlook, você já tem o OneDrive. Se você tem o Hotmail, você já tem o OneDrive. É só você colocar aqui, ó, a pasta aqui, ou seja, só arrastar e largar aqui, ó, que já vai estar compartilhando automaticamente com o seu aluno. Você vai vir clicar aqui em botão direito, vai clicar em nova pasta, vai colocar o nome do aluno ali, ou vai criar uma pasta alunos, depois dentro da pasta alunos, cada aluno, e vai compartilhar essa pasta com o aluno, ou seja, é super simplificado de utilizar pelo computador. E nos documentos maiores, na gravação das aulas, ele vai fazendo upload naturalmente. Você só larga lá a pasta, ele vai fazendo upload, enquanto seu computador estiver ligado na internet, ele vai fazendo upload. Daí você pode desligar o computador, ligar de novo, ele vai continuar o upload de onde ele parou. No Google Drive é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque o Google Drive ele não tem aquela pasta nativa ali no seu Windows, e você vai ter que fazer o upload meio que manualmente para o Google Drive do navegador, certo? Você vai botar aqui, ó, Google Drive, e vai ter lá o meu Drive, né? Aqui esse espaço aqui dentro do Google, onde você vai ter as suas pastas e os seus arquivos, e você vai arrastar e soltar ali essas pastas, esses arquivos. Então esse é o ponto negativo do Google Drive. Porém, ele é mais popular, as pessoas conhecem mais, as pessoas já têm o aplicativo nos seus celulares, então mais provavelmente o seu aluno vai ter uma aceitação melhor do Google Drive do que do OneDrive. Bom, não deu para decidir a partir disso? Vamos dar uma olhada no preço. Por que preço, tá? Se você não vai colocar as gravações das aulas, você não precisa comprar. Por quê? Porque o OneDrive, vou até colocar aqui, ó, 5 GB é gratuito, e aqui o Google Drive é 15 GB gratuito, certo? Então, você consegue, se for só colocar exercícios, atividades, tarefas, ou seja, documentos simples, PDFs, vídeos curtos, se for só coisas assim, só com a versão gratuita, você já consegue lidar, você já consegue ter vários alunos apenas com a versão gratuita, principalmente aqui no Google Drive, que é 15 GB. Porém, se você vai colocar as gravações das aulas, aí a versão gratuita, bem provavelmente a longo prazo, não vai dar certo. Você vai precisar, uma hora ou outra, contratar a versão paga. A boa notícia é que é muito barato. 100 GB, ou seja, aqui 20 vezes mais do que a versão gratuita, e aqui cerca de 6 vezes mais do que a versão gratuita, você paga no OneDrive R$ 9,00 por mês e no Google Drive R$ 7,00 por mês. Ou seja, com uma diferença de R$ 2,00 apenas. Não dá para saber aí qual é o mais barato ainda. O Google Drive tem a versão de 200 GB, que é R$ 10,00 por só R$ 3,00 a mais. E depois tem a versão ainda de 2 TB, que daí é realmente muita coisa. Você nunca vai usar tudo isso. 200 GB, você pode chegar a atingir 200 GB e contratar 2 teras, só que mais que 2 teras você nunca vai precisar com toda certeza. Provavelmente 100 GB aí vai ser o suficiente para você por 2 anos até você atingir esses 100 GB, tá? Então tem a versão aqui de 1 tera que você nunca vai precisar mais no OneDrive por R$ 28,00 e a versão de 2 teras por R$ 35,00 no Google Drive, também R$ 7,00 de diferença, é muito pouco. Então a gente viu que eles empatam no preço, tá? Empatam no preço. Se você vai gravar as aulas, provavelmente uma hora ou outra você vai ter que contratar um dos dois. É muito barato, os dois são menos que R$ 10,00 por mês, vale muito a pena, né? Os dois têm uma versão gratuita, limitada porém gratuita,
Então, o que você vai decidir é entre se você quer ter mais aceitabilidade dos seus alunos ou se você quer ter mais facilidade aí no seu trabalho. Se eu fosse dar uma dica para vocês, se você tem um Windows no seu computador, eu diria para você utilizar o OneDrive, beleza? Já utilizei muitos dois, eu prefiro a usabilidade do OneDrive, certo? Esses dois, apenas eles, para aulas particulares, já é mais que o suficiente. Se você dá aulas particulares, utilize apenas esses dois, que já é mais que o suficiente. Agora, se você dá aulas em turma, eu recomendo você utilizar o Google Classroom. É muito bom para unir várias pessoas em volta ali de um aplicativo, de um software. Não é nem aplicativo nem software, porque você não precisa fazer o download, né? É uma ferramenta, na verdade, uma ferramenta ali do Google justamente pensada para dar aulas em turma. Dá para ver que ela é um pouco mais pensada para dar aulas em turma do ensino formal, mas para o ensino informal, para o ensino não formal, aliás, nosso, né? Funciona muito bem também. Então, mas você vai precisar do Google Drive de qualquer maneira, tá? Ele não é substitutivo para o Google Drive. Agora, se você vai utilizar o Google Classroom, eu recomendo que você utilize o Google Drive, porque obviamente, já que eles são da mesma empresa, eles são mais compatíveis, eles são mais integráveis, eles têm uma integração fácil, facilitada. Enquanto o OneDrive com o Google Classroom não tem essa integração facilitada. Então, aulas particulares, eu recomendaria ou apenas o Google Drive ou apenas o OneDrive. Na dúvida, escolha o OneDrive. Para aulas em turma, eu recomendo o Google Classroom e você vai precisar do Google Drive também. Depois, ali na aula 4.3, 4.4 e 4.5, eu vou ensinar a utilizar essas ferramentas, certo? E assim você vai organizar as suas aulas online. Vou colocar aqui, ó. Agora, o agendamento. Como é que você vai agendar essas aulas online com o aluno? Eu recomendo que esse agendamento seja através do Google Agenda, para você agendar na sua agenda e na agenda do aluno também. Porque bem provavelmente, seu aluno utiliza alguma agenda, bem provavelmente ele utiliza a agenda do Google Agenda, se ele utiliza alguma agenda digital, né? E provavelmente também, se você utiliza alguma agenda digital, você utiliza do Google Agenda. É a agenda mais utilizada aí que tem, né? Isso não são dados científicos nem analisados. É simplesmente a minha análise empírica, né? Então não leve muito isso a sério. A questão é que Google Agenda, por essa minha análise de vivência, é o mais utilizado. E mesmo que não seja o mais utilizado, ele tem uma capacidade. Vou até colocar aqui. A capacidade de integração com a agenda do aluno. Então, ele tem uma capacidade de integração com a agenda do aluno. Você coloca lá na sua agenda a aula e você já integra, você já convida o aluno automaticamente para colocar na agenda dele. Daí você orienta o aluno para ele abrir o e-mail dele e aceitar o convite. Depois que ele aceitar o convite, pronto, ele vai receber uma notificação no celular dele da sua aula, conforme você configurar. Então, eu gosto de configurar assim, 10 minutos antes de começar a aula, meia hora antes de começar a aula, 1 hora antes de começar a aula, 12 horas antes de começar a aula e 1 dia antes de começar a aula. Sim, bastante notificação. Ele vai receber essas notificações no celular dele, assim, não tem jeito dele esquecer da sua aula e provavelmente, se ele precisar cancelar, ele vai cancelar com antecedência o suficiente, certo? Então, você vai integrar a sua agenda com a agenda do aluno, assim você vai agendar suas aulas e você vai colocar ali, agendar a aula com fulano, vai selecionar o fulano e ele vai receber uma notificação. Você teve uma aula agendada para o dia tal, horário tal, e daí você consegue colocar, inclusive, para que aquele agendamento se repita semanalmente, daí ele vai ter toda semana já automatizado e você consegue integrar com o Zoom também. Então vai ter lá a notificação, a cada 5 minutos antes ele recebe um e-mail e já vai
ter um link para ele entrar na sua aula lá do Zoom. Ele pode entrar antes de você e ficar te esperando lá. Assim que você entra, os dois entram juntos ou você entra um pouco antes. Enfim, a questão é que é tudo muito automatizado. Isso ajuda, facilita a nossa vida. Vai por mim. Quando você ter uma agenda lotada de alunos, você vai saber o quanto essas coisas que eu estou falando para você facilitam a nossa vida. Então comece a colocá-las em prática desde já, mesmo que você tenha poucos alunos, certo? Então assim você faz o agendamento das suas aulas. Lembrando que nas próximas aulas, as aulas 4.1 até a aula 4.6, eu vou ensinar a utilizar esses aplicativos, essas ferramentas, aplicativos e softwares. Alguns vão ser aulas mais rápidas, como provavelmente aqui o Skype, Google Drive, e alguns vão ser aulas um pouco mais completas, não completas, todas vão ser bem completas, mas alguns vão ser aulas um pouco mais gordinhas, né? Aulas um pouco mais demoradas ali, por exemplo, do Google Classroom ou do Zoom. Agora, é importante, você só precisa olhar as aulas que você vai utilizar. Então, se você decidiu utilizar o Zoom porque você só vai dar aulas particulares e decidiu utilizar o OneDrive porque você só vai dar aulas particulares e o Google Agenda, vai lá e assiste a aula 4.2, 4.4 e 4.6. Agora, se você vai dar aulas particulares em turma, talvez você também assista a aula 4.5 do Google Classroom. E também o Skype, né? Enfim, assista as aulas de acordo com o seu interesse. Certo? Nos vemos nas próximas aulas, então.